Aleluia. Bom dia, pessoal. Agora que eu tô gravando esse áudio, são 9 horas e 32 minutos. Hoje é dia 5 de julho de 2026. E o devocional de hoje, então, é do livro Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino. Começamos a semana 2. Lesmas e caramujos. Eu vou ler a introdução, o dia 1 e talvez até o dia 2 hoje. Vamos ver conforme for, mas pelo menos a introdução e o dia 1 eu vou ler hoje. Então, página 42. Lesmas e caramujos. Uma rima infantil americana do início do século XIX descreve assim a diferença entre meninos e meninas. Do que são feitos os meninos? São feitos de lesmas e caramujos e pedaços de rabo de cachorro sujo. Do que são feitas as meninas? São feitas de açúcar, tempero e cheiro de rosas e outras coisas mimosas. O poema foi escrito em uma época que atribuía doçura e maneiras gentis às meninas, e brincadeiras e comportamentos agressivos aos meninos. Uma época em que a diferença de papéis, força e responsabilidades dos homens e das mulheres era bem distinta. Insatisfeito com esses estereótipos, o movimento feminista buscou definir a condição da mulher no lar e na sociedade. Lutou para minimizar as distinções e superar as diferenças entre os sexos. Promoveu a ideia de que as mulheres eram poderosas, fortes e invencíveis. As mulheres não precisavam dos homens. Não queriam ser sufocadas pelas definições tradicionais do universo feminino, especialmente pelos papéis de esposa e mãe. Segundo as feministas, os homens não possuíam quaisquer qualidades que os tornassem diferentes ou especiais. Na verdade, quando comparados às mulheres, os homens eram inferiores. Tudo que os homens fazem, as mulheres fazem melhor. O movimento de libertação feminina afirmava que as mulheres nunca seriam iguais aos homens, até exercerem as mesmas funções e alcançarem as mesmas posições que eles tinham na sociedade e no mundo corporativo. Igualdade, as feministas insistiam, significa intercâmbio de papéis. Se o papel da mulher e o do homem forem diferentes, então os dois não são iguais de verdade. A cultura moderna abraçou o conceito feminista de que as diferenças entre homem e mulher são inconsequentes às funções que exercemos. Em contraste com a época do poema infantil acima mencionado, os papéis são vistos hoje como intercambiáveis. Não interessa mais quem usa as calças. A mãe pode ser um pai tão bom quanto o homem. O pai pode ser uma mãe tão boa quanto a mulher. Também os papéis do homem e da mulher se tornaram maleáveis, moldados e definimos o que eles são. Moldamos e definimos o que eles são. A sociedade espera que aceitemos todas as definições de gênero, relacionamento sexual, casamento, maternidade, paternidade e família como igualmente válidas. Hoje, para muitas pessoas, as distinções homem e mulher são totalmente irrelevantes e dispensáveis. Bethany Frankel, casada há pouco tempo e mãe de primeira viagem, celebridade de um reality show da televisão americana, declarou em uma entrevista: Jason, meu marido, é um pai incrível. Ele é um pai dedicado. Troca as fraldas do bebê 95% do tempo.
Não existe mulher-homem em nosso casamento, a não ser pelo fato de, frase explícita, eu ter peitos e de o bebê ter saído de mim. Segundo a cosmovisão feminista atual, nós decidimos do que as meninas são feitas. Decidimos o que significa, decidimos o significado de nossa feminilidade e que papel desejamos assumir. O poema infantil é atraso de vida. Se quisermos, tiramos o açúcar e acrescentamos uma pitada de lesmas e caramujo ao nosso tempero. Embora a receita de lesmas, caramujo e rabo de cachorro sujo para os meninos e açúcar e tempero para as meninas possa ser desenhada como coisa infantil, as perguntas feitas pelo poema são válidas. Do que os meninos são feitos? Do que as meninas são feitas? Existe alguma diferença? Se houver, quais são as implicações em nossa vida? Durante esta semana, iremos tratar da primeira pergunta: do que os meninos são feitos? Faremos uma investigação minuciosa de Gênesis e examinaremos a criação do homem por Deus. Veremos como Deus construiu os homens e como eles funcionam. Na semana que vem, e por quase todo o restante do estudo, iremos nos concentrar nas mulheres. Mas, para entender o que Deus tinha em mente para as meninas, é importante entendermos primeiro o que ele tinha em mente para os meninos. Os meninos não são feitos de lesmas e caramujo e rabo de cachorro sujo, como veremos logo adiante. Eles foram criados com um propósito e um design específicos. Página 44, semana 2, dia 1. Isso é coisa de menino. Isaías capítulo 64, Gênesis capítulo 2, versículo 2. Gênesis capítulo 2, versículo de 7 a 8, perdão. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Isaías capítulo 64, versículo 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Certamente você está familiarizada com o uso do replay instantâneo em eventos esportivos na televisão. Sempre que um lance importante acontece num jogo, alguém faz uma jogada espetacular, marca um gol, sofre pênalti. A direção do programa volta o vídeo na hora, dá um close e mostra a jogada novamente. Eu, Mary, passei a apreciar e aguardar o replay instantâneo, especialmente depois que meu filho Matt foi ser jogador profissional de hóquei longe de casa. Não posso ir a muitos de seus jogos, mas posso vê-los na televisão ou internet. Quando o Matt faz uma jogada brilhante, sei que irão mostrá-la novamente. Então chego mais perto e fico de olho grudado na tela. Ver a jogada novamente e bem de perto. E até mesmo de um ângulo diferente me leva a entender melhor o que realmente aconteceu. Observo coisas que passaram despercebidas da primeira vez. O replay me ajuda a analisar todos os detalhes. Vejo como a jogada aconteceu, como o Matt contribuiu e às vezes até a expressão de seu rosto. O primeiro replay instantâneo foi registrado em Gênesis bem antes da existência da TV ou do hóquei. Gênesis 1 nos oferece um panorama do que aconteceu nos 7 dias da criação. O capítulo 2 é como se o produtor voltasse o vídeo, desse um close e mostrasse novamente o jogo vencedor da criação de um ângulo diferente e em câmera lenta, para que o espectador aprecie cada detalhe do acontecimento. Pergunta de reflexão.
Em sua opinião, por que a Bíblia volta o vídeo e dá um close, com o propósito de mostrar um replay detalhado da criação do homem e da mulher? Bom, eu acredito que seja para a gente saber o que é o homem e o que é a mulher, né? Para a gente dar mais atenção, porque eles vão ser importantes para o resto da história, para o resto dos acontecimentos. Íntimo e pessoal. No primeiro capítulo, aprendemos que a história do ser humano, homem e mulher, tem o propósito de exibir a glória de nosso Criador. Íntimo e pessoal. No primeiro capítulo, aprendemos que a história do ser humano, homem e mulher, tem o propósito de exibir a glória de nosso Criador. É uma lição prática, um tipo de parábola, que fala sobre o relacionamento de Cristo com sua noiva. O fato de Deus querer mostrar sua glória por meio do homem e da mulher é de suma importância. É lógico, então, que ele tinha certeza absoluta do que queria fazer. Cada detalhe contava. Isso explica por que Gênesis 2 dá um close e faz um replay em câmera lenta. Em Gênesis 1, Deus criou o mundo com o poder de sua palavra. Mas, na visão detalhada de Gênesis 2, sua atitude é íntima e pessoal ao criar os dois sexos. Leia Gênesis 2, de 4 a 8, em sua Bíblia. Nos versículos da margem, sublinhe a frase: O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Descreva ou desenhe a imagem que lhe vem à mente ao pensar em Deus formando o homem. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Bom, a imagem que me vem à mente quando eu penso em Deus formando o homem, eu penso num oleiro mexendo com argila, né? Um oleiro, que é um artesão ou profissional que molda argila para criar peças de cerâmica, como vasos, potes, pratos. O termo também possui forte significado espiritual, simbolizando a figura de Deus como criador que molda o ser humano. Então, é isso que me vem à mente. Quais os significados deste texto? Leia as afirmações abaixo e marque V, verdade, ou F, falso, de acordo com seu entendimento. Primeira frase. Deus foi intencional na maneira de criar o homem. Deus foi intencional na maneira de criar o homem. Verdadeiro. Segunda frase, Deus moldou o homem da forma que o oleiro molda um pedaço de argila.
Verdadeiro. Terceira frase. Deus permitiu que o homem escolhesse seu próprio design e propósito. Falso. Quarto. Deus deu ao homem uma conexão especial com a terra. Verdadeiro, né? Ele criou do pó da terra. Quinta frase. O espírito do homem veio diretamente do sopro de Deus. Verdadeiro. Porque tá falando que ele soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. O espírito do homem veio diretamente do sopro de Deus. Verdade. Você poderia sugerir outros significados? A palavra hebraica para formou é a mesma usada para descrever o oleiro criando e modelando a argila. Sugere uma atividade criativa e artística que exige habilidade e planejamento, uma tarefa feita com grande cuidado e precisão. Você já observou um oleiro trabalhando? É fascinante ver um torrão feio de argila sendo trabalhado na roda, moldado e delineado cuidadosamente pelas mãos do oleiro, até se transformar no objeto de arte que ele idealizou e desenhou. É difícil imaginar o que Deus sentiu ao juntar o pó da terra, simples e inanimado, e de maneira habilidosa e calculada transformá-lo em um homem com inumeráveis átomos, células, órgãos e um sistema complexo e intrincado que mesmeriza os cientistas mais brilhantes do mundo. E então, maravilha das maravilhas, soprar seu fôlego naquele objeto de modo que o homem se tornasse alma viva, um reflexo de sua própria imagem. Mais maravilhoso ainda, Deus não se interessou somente pela criação de Adão. Ele supervisiona cada ser humano, cada homem e cada mulher, cada um com sua aparência distinta, DNA, personalidade, habilidades, etc. Página 46. Leia o Salmo 139, de 14 a 16, na margem. Davi reflete em sua própria criação. O que esses versículos ensinam sobre o papel de Deus na formação de cada detalhe de nossa vida, incluindo nosso gênero sexual? Então, vamos lá. Salmos 139, versículos 14 a 16. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus não criou os seres humanos de modo aleatório. Quando criou o homem, Deus o teceu de modo intrincado, de acordo com o design que tinha em mente, antes da criação do mundo. Deus viu a substância disforme do homem. Antes de um peixe, estrela ou árvore ser criado, a existência do homem já estava escrita no livro de Deus. Salmo 139, versículo 16, Efésios 1, versículos 4 e 5. Efésios 1, de 3 a 5, né?
as bênçãos de Deus em Cristo, o autor de nossa redenção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando nem o homem nem a mulher existiam, Deus já havia traçado um plano. Ele escreveu a história. Já sabia como era o final dela. E cuidadosamente criou o homem e a mulher para que exibissem a glória dessa história magistral. É fácil entender porque Deus agiu de modo íntimo e pessoal quando criou o homem e a mulher. Pode ter certeza de que nada em relação aos gêneros sexuais foi criado de modo arbitrário ou por acaso. Voltemos a Gênesis 2 e observemos alguns detalhes sobre a criação de Adão. Detalhes que oferecem insight importante sobre o plano de Deus para os homens. Leia Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8. Adão foi criado dentro ou fora do jardim? Por que você acha que Deus o criou ali? Bom, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Eu entendo que Adão foi criado fora do jardim. Por que você acha que Deus o criou ali? Aí eu já não sei. O que Deus fez depois de criar Adão? Depois de criar Adão, o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente. E aí ele colocou o homem que havia formado nesse jardim, né? Página 47. Deus criou o homem do pó da terra. Depois ele o colocou em um jardim no território do Éden. A palavra hebraica para jardim sugere uma área cercada, um espaço protegido por sebe ou paredão. É uma região com limites específicos, um lugar protegido de perigos. O jardim estava na terra de Éden, um termo que, segundo muitos estudiosos, significa delícia. Esse espaço foi designado para ser o lar do homem,
onde receberia sua esposa e daria início à sua família. Todos esses detalhes são importantes. Mais adiante, em Gênesis 2, observamos que quando o homem se casa, ele deixa sua família de origem para iniciar uma nova família. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Versículo 24. Assim, quando Deus coloca seu primogênito masculino no jardim, parece que ele já pensava no projeto da família. Deus estabeleceu o homem em seu próprio lugar para que fosse o chefe de sua própria casa. Bom, pelo texto, parece que Deus criou o homem no Éden, do pó da terra do Éden, e Éden significa delícia. Daí Deus criou um jardim, um local protegido, e colocou o homem dentro desse local protegido, para que ele constituísse família e começasse a cuidar dessa família, o homem no caso, né? Então, quando Deus coloca seu primogênito masculino no jardim, parece que ele já pensava no projeto de família, da família. Deus estabeleceu o homem em seu próprio lugar para que fosse o chefe de sua própria casa. A responsabilidade do homem em deixar, unir-se e começar uma nova família mostra que tomar iniciativa é parte central do que significa ser homem. Isso aqui, ó, importantíssimo. Até grifei de amarelo. Deus não quer que meninos permaneçam meninos. Seu desejo é que eles se tornem homens, que cresçam, deixem pai e mãe, sejam arrojados, comecem novos lares e tornem-se os homens que Deus os criou para ser. É o homem que toma a iniciativa das coisas. Você acha que, em geral, nossa cultura incentiva os homens a amadurecer e tomar iniciativa como Deus planejou? Se puder, cite exemplos que sustentem sua resposta. De que modo a responsabilidade do homem em tomar iniciativa reflete o que Jesus fez pela igreja? Bom, a sociedade atual, ela apresenta um cenário misto, né? Tem as crenças tradicionais e religiosas que incentivam os homens a assumir responsabilidade, mas também tem a cultura contemporânea, que ela tem promovido uma redefinição do que significa maturidade. E isso muitas vezes entra em conflito com os valores focados na iniciativa e na liderança masculina. Por exemplo, né, valorização da juventude. A mídia e a cultura, em geral, celebram estilos de vida centrados na liberdade individual, no prolongamento da juventude. Isso frequentemente é criticado por líderes religiosos como uma fuga de compromisso maduro, como o casamento e a constituição familiar. Também tem a questão da revisão de papéis, né? Conceitos modernos de igualdade de gênero desafiam a noção de que o homem deve ser o único provedor ou líder do lar, que é a vontade de Deus, né? Que é o homem, que é o chefe da sua própria casa. Mas essa revisão de papéis acaba indo contra essa vontade de Deus, né? Isso acaba gerando uma perda da masculinidade ordenada por Deus.
Também tem a questão do individualismo. O foco em realizações pessoais e acúmulo de bens pode desviar os homens do exercício do altruísmo e do sacrifício, que são virtudes frequentemente associadas à maturidade cristã. Bom, a iniciativa masculina no contexto cristão, ela se baseia no princípio bíblico do amor sacrificial. A Bíblia estabelece uma analogia direta entre o casamento humano e a relação de Cristo com a igreja, né? Principalmente no texto de Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 33. A responsabilidade do homem de tomar iniciativa reflete a ação de Jesus pela igreja das seguintes formas: iniciativa no amor. Assim como Cristo amou a igreja primeiro, o homem é chamado a iniciar o movimento de amor, proteção e cuidado da família. Também tem a questão da liderança sacrificial. A autoridade bíblica masculina não visa o domínio, mas o sacrifício pessoal. Jesus, ele deu a sua própria vida pela igreja, e o homem deve priorizar o bem-estar de sua mulher e filhos acima dos seus próprios desejos. Também tem a questão de provedor espiritual. Jesus santifica e purifica a igreja por meio da palavra. O homem, ele deve tomar a iniciativa de guiar sua família espiritualmente, promovendo o ambiente de crescimento na fé. O homem, ele deve ter o sacerdócio, né, do lar. Então, quando o homem vai procurar uma esposa, ele tem que ter discussões com a mulher na época do namoro. É muito importante que se tenha discussões, porque nesse momento é que vai se revelar se o homem tem essa capacidade de sacerdócio sobre a mulher. Porque se nessa discussão o homem, de forma tranquila, com argumentos consistentes, conseguir calar a mulher, significa que o casamento tem grandes chances de ser próspero. Porque é o homem que deve ter essa unção do sacerdócio, não a mulher. Se isso é invertido, depois do casamento, a mulher vai começar a perder a admiração que ela sentia pelo homem. E para a mulher ter, como é que fala assim, vontade, né, de fazer sexo com o homem, ela precisa admirar ele. Ele precisa ser naturalmente o líder, sem nenhuma violência, sem esforço. Tem que ser uma coisa bem natural. E se ela não vê essa liderança no homem, ela não sente admiração e ela não sente desejo sexual pelo seu marido. Então, essa é uma fonte de muitos casamentos que acabam porque a mulher perde a admiração pelo homem, porque na época de se conhecer, de namoro, né, de amizade, não foi observada essa questão, né? Então, isso é um ponto interessante também. Outra questão é a proteção e cuidado. Cristo alimenta e cuida da igreja. Da mesma forma, o marido é instruído a cuidar de sua mulher, como cuida do seu próprio corpo, suprindo suas necessidades emocionais, físicas e espirituais. Aqui, então, na página 47, terminou o dia 1. Agora, eu vou fazer o dia 2 também. O dia 2 vai da página 48 até a página 51. Então, vamos lá. Semana 2, dia 2. Homens trabalhando. Página 48. Bom, antes de dar continuidade aqui no dia 2, tem um livro que eu li que chama Defraudação Emocional, segundo os princípios bíblicos, que eu acho que tem a ver com esse tema que nós estamos trabalhando, do papel do homem, né? E tem um capítulo que são
8 sinais que indicam a possibilidade para casamento. E um desses 8 sinais é a questão dos sintomas do sacerdócio natural do homem sobre a mulher. Esse é um dos mais importantes sinais. Então, o princípio bíblico. O homem é a cabeça da mulher. Toda mulher sábia precisa e deseja que seu marido seja a cabeça para ela. O cabeça significa o conselheiro, o orientador, o supridor e o protetor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículos 21 a 25. O sucesso e a eficácia do sacerdócio do homem sobre a sua casa vão depender muito da maneira como sua mulher o vê. Se ela o vê como alguém inteligente e admirável, alguém a quem ela deseja ouvir e seguir, então o homem terá uma autoridade natural e não imposta sobre sua mulher e sobre toda a sua casa. Como essa autoridade natural surge no relacionamento? Ela é gerada durante a amizade e namoro, naturalmente. Ela nasce da admiração que a mulher tem pelo homem. E como surge essa admiração? Essa admiração específica que faz a mulher querer se submeter ao homem com prazer, nasce da inteligência emocional do homem sobre a mulher. Mas o que é essa inteligência emocional? Inteligência emocional não é cultura ou grau de instrução. É a capacidade que um homem tem de se relacionar emocionalmente, a sua capacidade de discutir com serenidade, a sua capacidade de refletir e se comunicar, de aconselhar, de orientar, dialogar, argumentar e corrigir sem perder a sabedoria. Isso é o que chamamos aqui de inteligência emocional. É por isso que é tão importante o homem conquistar a mulher pela amizade, antes de qualquer contato físico. Porque quando a mulher encontra isso no homem, ela então o admira e, consequentemente, ela quer se submeter a ele sem resistência, pois ele é, para ela, como uma sombra fresca em um dia de calor, trazendo-lhe alívio e proteção. Quando a mulher encontra isso no homem, que será seu marido, a sua submissão a ele é prazerosa e não imposta ou forçada. A esposa do rei Salomão falou sobre isso no livro de Cantares. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Cânticos, capítulo 2, versículo 3. É simplesmente maravilhoso poder se submeter e descansar na sombra da proteção de um marido carinhoso, sábio e cheio do Espírito Santo. Mas será que um homem que esteja decidido a conquistar uma mulher a qualquer preço pode falsificar essa inteligência emocional só para conquistá-la? É possível uma mulher ser enganada por um homem quanto a este sinal? É possível um homem se passar por inteligente emocional, mesmo não sendo, só para convencer uma mulher a se casar com ele? A resposta é: se observarmos o sintoma que vou mostrar a seguir, não. Mas se não o observarmos, sim, é possível a mulher ser enganada. O sintoma a ser observado é esse: quando o homem possui uma inteligência emocional igual ou acima da mulher, haverá algo comum entre eles. O sintoma é: o homem nem sempre vai sair ganhando nos debates e nas discussões naturalmente. O homem sempre vai sair ganhando nos debates e nas discussões naturalmente, sem fazer esforço. Mesmo que ele esteja errado e a mulher esteja certa,
Se ele for mais inteligente emocionalmente que ela, vai dar a melhor resposta, vai tirar a melhor conclusão e sempre vai ter o poder de encerrar a discussão por deixar a mulher sem respostas, ou convencida de que ele está certo. Mas isso sem perder a sabedoria, sem briga, sem violência. Sei que parece exagero, mas acredite, isso mexe com a cabeça da mulher. Ela o admira por isso. Mesmo que na hora isso a irrite um pouco, depois isso trará conforto a ela, pois saber que ela está debaixo de uma autoridade inteligente, cabeça, sacerdócio, é algo que traz segurança e bem-estar à mulher. Esse sinal da inteligência emocional do homem ser superior à da mulher é importantíssimo de ser encontrado em um relacionamento que busca chegar ao casamento. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a atração da mulher pelo seu futuro marido não é conservada pela aparência física dele ou pelo desempenho sexual dele. Ao contrário do que muitos homens pensam, a atração da mulher é mantida pela admiração que ela tem por ele. E quando o homem tem inteligência emocional ou no mesmo nível ou acima do dela, a admiração dela é constante e crescente, juntamente com sua atração física. E então sua submissão a ele é natural, fácil e prazerosa. Esse sinal é extremamente importante para a garantia de um casamento feliz. Todo homem inteligente compreende que não há como ele fabricar ou simular esse sinal. É um dos sinais determinantes em um relacionamento. Justamente porque, para o homem, é muito importante a parte sexual do futuro casamento. Se um homem se casa com uma mulher que é mais inteligente emocionalmente que ele, que ganha dele em todas as argumentações, ele perceberá que pouco a pouco a atração dela por ele irá se esfriar até acabar. E por esse motivo que muitas vezes uma bela mulher troca um parceiro bonito, charmoso, porém, entre aspas, devagar, por um parceiro feio, sem graça, porém, inteligente. E é por isso que muitas mulheres sentem atração por homens de condição financeira estável e boa, porque para a alma feminina, a capacidade do homem de prover as coisas materiais está ligada à sua inteligência emocional. A alma feminina faz essa associação inconscientemente, ou seja, esse sinal não pode ser ignorado pelo homem de maneira nenhuma, pois, se ele não existir, se o homem não for emocionalmente mais inteligente que sua namorada, quando eles se casarem, isso será a ruína do casamento. Nenhuma mulher quer se submeter a um homem que ela considere burro ou menos inteligente que ela. E é aí que muitos casamentos são destruídos. É preciso descobrir, antes de casar, no namoro, se o homem terá condições de ser o sacerdote da mulher. Como diz o ditado, cada panela tem sua tampa, ou seja, há sempre alguém que se encaixe com alguém. Se um homem não é lá dos mais inteligentes emocionalmente, então sabemos que Deus é bom e fiel para lhe dar uma esposa que seja menos inteligente emocionalmente que ele, que se encaixe perfeitamente com ele, que o considere o máximo, que o ache super inteligente. Ela vai admirá-lo muito, sendo totalmente submissa a ele, e isso de forma natural e prazerosa, não forçada. Minha sugestão para que esse sinal seja revelado rapidamente em um relacionamento é que o casal passe o máximo de tempo juntos sem beijos na boca. Quem não beija, terá de conversar. Quem conversa, em algum momento acaba discordando. E quem discorda, acaba brigando. Será nesse momento, no momento da briga, da discussão, que o mais inteligente dos dois vai aparecer. O homem precisa ganhar na discussão, é um detalhe importante. Mas isso sem perder a sabedoria, pois o respeito e o cuidado que ele precisa ter com sua mulher é seu principal mandamento como marido, conforme Efésios capítulo 5, versículo 25. Tanto o homem quanto a mulher, na hora de escolher, precisam tomar cuidado com pessoas caladas que não falam muito, porque a própria Bíblia diz que a pessoa burra, quando se cala, se passa por pessoa inteligente. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido.
Provérbios capítulo 17, versículo 28. Tem mulher que se finge de burrinha para não assustar o homem. E tem homem que se finge de inteligente, se mantendo bem calado e falando pouco, para tentar conquistar a mulher. Mas depois, quando vem o casamento, tudo muda, tudo aparece. E não vai ser legal descobrir isso depois de casados, porque aí não dá mais para desistir. Por isso, é preciso descobrir esse sinal antes de casar, durante a amizade, durante o namoro em santidade e até durante o noivado, porque ainda dá tempo de desistir. Por amor e zelo pela formação das famílias, eu sempre afirmo a cada irmão e irmã solteira que vem me pedir conselho. Homem, não se case com uma mulher mais inteligente emocionalmente que você. Uma mulher que o ganha na discussão. Ela vai deixar de gostar de você quando você menos esperar. Sua vida sexual vai se esfriar, você vai viver na frieza, ou vai ser abandonado, ou vai ser chifrado. Se a sua namorada é claramente mais inteligente emocionalmente que você, então não é de Deus. Deus é bom. Foi ele que estabeleceu o sacerdócio do homem sobre a mulher. Por isso, ele é o primeiro a querer que esse sacerdócio funcione naturalmente, sem forçação de barra, no seu casamento. Portanto, não assuma um compromisso com alguém que você não poderá cuidar e liderar. Mulher, não se case com um homem menos inteligente emocionalmente que você. Um homem que você percebe claramente que não tem condições de guiá-la, de aconselhá-la. Um homem que você sempre ganha dele nas discussões. Com o tempo, você vai perder o respeito. Esse homem vai se tornar um fardo pesado para você. Você vai perder totalmente a admiração por ele, vai perder a atração por ele, vai considerá-lo burro, entre aspas, e não vai querer que ele seja seu sacerdote e conselheiro. Se o seu namorado é claramente menos inteligente emocionalmente que você, então não é de Deus. Deus é bom. Foi ele quem estabeleceu essa necessidade na natureza da mulher. Por isso, ele é o mais interessado em suprir essa necessidade, dando à mulher um pretendente que tenha condições de ser seu conselheiro, sacerdote, líder e protetor. Fica aí para reflexão das amigas. Então, continuando aqui, semana 2, dia 2, página 41, do livro Design Divino, Homens Trabalhando. Cada vez que Cynthia Good passava por uma placa com o aviso Homens Trabalhando, ela ficava irritada. Fundadora e editora da revista feminina Pink, em Atlanta, estado americano da Geórgia, Cynthia achava que a placa era uma forma sutil de discriminação. Afinal, não são apenas os homens que trabalham, as mulheres também trabalham. Um dia a polícia bateu à porta de Cynthia com uma reclamação de que ela havia alterado uma placa, que havia escrito mulheres sobre a placa homens. Embora não tenha confessado a autoria da arte, entre aspas, Cynthia começou a fazer queixas sobre as placas discriminatórias ao diretor de obras públicas, ao prefeito de Atlanta e ao governador da Geórgia. Nossa, que perda de tempo. Suas reclamações foram atendidas. E apesar do custo, a prefeitura de Atlanta mudou todas as placas para em obras, ou obras adiante. Mais ainda, autoridades estaduais exigiram que empresas particulares retirassem todas as placas sugerindo que apenas os homens trabalham. Com a intenção de levar a campanha sobre a neutralidade de gênero sexual além das fronteiras de Atlanta, a editora aguerrida promoveu sua causa no país inteiro. Graças a Cynthia Good, as placas de homens trabalhando se tornaram tão extintas quanto os dinossauros. Hoje em dia, muitas pessoas fazem objeção às placas que dizem homens trabalhando. Muitas também fazem objeção à Bíblia, porque, logo de cara, ela coloca todos os tipos de placas sobre homens trabalhando. Deus colocou sobre os homens uma responsabilidade em relação ao trabalho, que é parte exclusiva do que significa ser homem. Trabalhar é fundamental aos homens, de um modo que não é fundamental às mulheres. Não me entendam mal, não estou dizendo que as mulheres não trabalham, ou não podem trabalhar, ou nunca deveriam trabalhar fora de casa. Isso é bobagem.
E não é de jeito nenhum o que a Bíblia ensina. Deixemos isso bem claro logo de começo. No entanto, o que estou dizendo é que homem e mulher são diferentes um do outro. Como parte da fiação que Deus fez no homem, ele está conectado para trabalhar de um jeito diferente da mulher. E a mulher está conectada ao lar e aos relacionamentos de um jeito diferente do homem. Obviamente, isso não significa que a mulher seja incapaz de trabalhar ou que o homem seja incapaz de criar um lar e manter relacionamentos, ou que eles nunca fazem tais coisas. Significa apenas que Deus criou homens e mulheres com diferentes inclinações e campos de responsabilidade. O homem foi criado com a responsabilidade especial de trabalhar e sustentar sua família. E a mulher foi criada com a responsabilidade especial de aninhar, nutrir os relacionamentos familiares. Mais adiante, trataremos do papel da mulher. Por enquanto, voltemos a Gênesis e descobramos como Deus criou o homem com a responsabilidade especial de ser provedor. Em sua Bíblia, leia os versículos abaixo relacionados. Ligue as referências bíblicas às afirmações correspondentes. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículos 5 a 7. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui as frases têm: o pecado dificultou muito o trabalho do homem, Deus mandou o homem trabalhar fora do jardim, Deus criou o homem do pó da terra, que ele iria trabalhar um dia, Deus mandou o homem trabalhar no jardim. O homem tinha que lavrar o solo, então Deus criou o homem do pó da terra que ele iria trabalhar um dia. Acho que é esse, o Gênesis 2:7. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Deus mandou o homem trabalhar no jardim. Gênesis 2:15. Gênesis 3:17 e 19. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, o pecado dificultou muito o trabalho do homem. Eu acho que é isso. E agora, Gênesis 3:23, o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, esse Gênesis 3:23, Deus mandou o homem trabalhar fora do jardim. E o Gênesis
3, 17 a 19, o pecado dificultou muito o trabalho do homem. Em sua opinião, por que Deus associou particularmente o homem e não a mulher ao trabalho? O que você acha dessa associação específica ao gênero masculino feita pela Bíblia? O que você acha dessa associação específica ao gênero masculino feita pela Bíblia? Tem uma foto aqui de um arado, um capacete, umas pedras. Bom, vamos passar para adiante. Então, é página 50. Trabalhar, agora eu vou. O termo hebraico usado na Bíblia para trabalho, abad, é o geralmente usado para descrever o cultivo do solo ou outro tipo de labor. Isaías 19:9. Significa servir a outra pessoa. Gênesis 29:15. Em frequência, também descreve as responsabilidades dos sacerdotes no culto. Com frequência, também descreve as responsabilidades dos sacerdotes no culto. O trabalho que Deus atribui ao homem não tinha o objetivo de levá-lo a ganhar dinheiro para usar de modo egoísta em engenhocas, aparelhos e games de última geração. Não tinha nada a ver com a conquista de poder nem de prestígio. Não era para que ele se sentisse realizado. Não. Deus queria que o homem trabalhasse de modo altruísta para o bem de sua família. Ele mandou o homem usar sua força para suprir a necessidade dela, uma responsabilidade que a Bíblia enfatiza em textos como 1 Timóteo 5:8. Ser provedor física e espiritualmente e de outras formas é integral à masculinidade. Trabalhar para suprir a necessidade de outros, especialmente de seus familiares, está na essência do que significa ser homem. Você concorda com a última frase? Você já observou que, em geral, os homens têm uma grande inclinação para serem provedores? Nas linhas abaixo, escreva o nome de um ou mais amigos ou membros da família que exemplificam essa característica. Como a responsabilidade do homem de prover de modo altruísta às necessidades dos outros espelha como Jesus trata a igreja. Pesquisas mostram que os homens sofrem níveis de depressão e estresse mais intensos do que as mulheres durante períodos de desemprego. Há quem argumente que os homens só precisam desapegarem-se das funções tradicionais e aprenderem a se contentar em ficar em casa cuidando dos filhos. Mas Gênesis mostra que não é tão simples assim. Nosso gênero sexual não é arbitrário. Ele toca o âmago de quem Deus nos criou para ser. De acordo com seu plano, o conceito de homens trabalhando é algo apropriado e positivo. Página 51. Prover e proteger. Leia Gênesis 2:15 na margem. Complete a sentença abaixo com os dois verbos, ações, indicando o que Deus espera que o homem faça por seu novo lar. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus mandou o homem cuidar do jardim e cultivá-lo. Procure o verbo cultivar no dicionário. Nas linhas abaixo, anote os sinônimos que mais se aproximam do que Deus desejava que o homem fizesse. A palavra cultivar pode atuar como um verbo, a ação de cultivar. Então, a gente quer aqui o verbo cultivar. Refere-se ao ato de preparar a terra, plantar, cuidar, desenvolver ou criar espécies vegetais.
Também é usado no sentido figurado para dedicar-se a algo, cultivar a amizade, cultivar a mente. Bom, sinônimos na agricultura: plantar, agricultar, amanhar, lavrar, arar. No desenvolvimento pessoal e intelectual: educar, instruir, desenvolver, aprimorar, exercitar. No cuidado de relações ou hábitos: nutrir, fomentar, manter, estimular. Bom, eu escolhi os sinônimos: nutrir, desenvolver, aprimorar, manter. Além de trabalhar, Deus esperava que o homem cultivasse o jardim. Cultivar é a tradução de um verbo hebraico que significa tomar conta. Significa guardar, preservar e cuidar. Envolve acompanhar e proteger as pessoas. Gênesis 4, 9, 28, 15. E a propriedade, Gênesis 30, 31. Sob os seus cuidados. Cultivar não se aplica apenas ao mundo físico, inclui também um componente espiritual de proteção. Números 3, 7 e 8, Salmos 121, 3 a 8. Deus criou o homem para ser protetor. Deus lhe deu a capacidade e a inclinação para defender. Ele é o cara que vai lutar contra o inimigo, levar a pior e proteger os que estão sob seus cuidados. Ele tem a responsabilidade de cuidar do bem-estar de todos e mantê-los em segurança. Ser protetor está na essência do que significa ser homem. Você tem algum parente ou amigo que exemplifique essa característica? Meu pai. Itamar. Como a responsabilidade do homem de defender e proteger espelha como Jesus trata a igreja. Bom, Jesus deu a sua vida pela igreja. Esse é o máximo de defender e proteger que uma pessoa, um homem pode fazer, né? Bom, fim da página 51, fim do dia 2, semana 2. Amanhã, então, na segunda-feira, a gente vê o dia 3. E assim por diante. Obrigada, Senhor, por esse devocional. Continua, Senhor, nos capacitando, nos dando a graça capacitadora para entender a sua palavra, entender a sua vontade, e que a sua vontade fique gravada na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa viver a sua vontade. Que as nossas vidas sejam todas voltadas para fazer a sua vontade, Pai, para fazer o seu plano original ser cumprido em nossas vidas, para que a sua glória seja mostrada através da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa semana, abençoa o nosso domingo e a nossa semana, e que na sexta-feira todas as meninas possam participar da reunião e que seja um momento muito abençoado como foi o nosso primeiro encontro. Em nome de Jesus, amém.